Bom, pessoal, nós então estamos chegando na reta final do nosso Encontro Nacional de Auditoria de Obras Públicas, o ENAOP 2024, uma realização do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, o IBRAOP, e do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Nós finalizamos essa programação técnica com a conferência Piauí, Oportunidade para o Futuro. E neste momento nós teremos então os anfitriões do nosso evento como mediadores. E queremos convidar ao palco o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conselheiro Kennedy Barros, por favor. E convidamos também a auditora e presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, Adriana Portugal. A conferência Piauí, Oportunidade para o Futuro, será ministrada pelo excelentíssimo senhor governador do Estado do Piauí, Rafael Tájara Fonteles, a quem convidamos ao palco, por favor. Rafael Tájara Fonteles, 39 anos de idade, é bacharel em matemática pela Universidade Federal do Piauí, tendo concluído o curso aos 19 anos, com obtenção de índice de rendimento acadêmico máximo, nota 10. É mestre em Economia Matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, do Rio de Janeiro, tendo concluído o mestrado aos 21 anos, com obtenção de grau máximo. Premiado em Olimpíadas Internacionais de Química, Física e Matemática, na Holanda, Indonésia e Macedônia, respectivamente. É consultor de investimentos registrado na Comissão de Valores Mobiliários. Assumiu o cargo de secretário de Estado da Fazenda do Piauí em janeiro de 2015, aos 29 anos, do qual se desligou em março de 2022 para concorrer ao governo do Piauí. Foi presidente do CONCEFAZ, o Comitê Nacional dos Secretários de Estado da Fazenda, de 2019 a março de 2022. E foi eleito governador do Estado do Piauí em outubro de 2022, estando atualmente no exercício da função. Governador Rafael, seja bem-vindo ao ENAOP 2024. É uma grande satisfação tê-lo com a gente nesta conclusão de evento. Antes de passar a palavra para o senhor, o cerimonial do TCE Piauí também registra e agradece a presença das seguintes autoridades. Registramos a presença do ex-governador e presidente da Companhia Ferroviária do Piauí, o Wilson Martins, dos membros do TCE Piauí, o conselheiro Kleber Eulálio, o conselheiro Abelardo Villanova, conselheira Lilian Martins, conselheira Flora Isabel, conselheira Rejane Dias, conselheiro substituto Jackson Veras e conselheiro substituto Jailson Campelo. Também registramos a presença do conselheiro Antônio Malheiro, do TCE do Acre. Registramos também a presença dos procuradores do Ministério Público de Contas do Piauí, Raíssa Rezende e Pinheiro Júnior. Registramos a presença do desembargador Arnaldo Bozon, do conselheiro aposentado do TCE Piauí, Olavo Rebelo, que também é membro do Conselho de Administração do Banco do Nordeste. Registramos a presença do empresário Francisco da Costa Araújo. Registramos a presença da secretária de Estado de Relações Sociais, Núbia Lopes. Registramos também a presença da prefeita municipal de Luiz Correia, Maninha Fontinelli. Registramos ainda também a presença do presidente do CREA Piauí, Hércules Medeiros, e do diretor da Mútua, Andrei Costa. E para ministrar então a conferência Piauí, Oportunidade para o Futuro, nós vamos então passar a palavra para o senhor governador do Estado do Piauí, Rafael Fonteles. Deixa eu só ver aqui. Boa tarde a todos e todas. Primeiro eu queria dar as boas-vindas a todos que são de fora do Estado do Piauí, em nome aqui da querida Adriana, que eu acabei de conhecer, já vi que ela está com os nossos mapas do Piauí, do Brasil, em Opala, que é a nossa pedra preciosa, então ela já está muito bem recebida e enturmada aqui com o nosso Estado. Espero que todos, na verdade, tenho certeza que todos foram muito bem recebidos
piauiense sabe receber bem, tem uma hospitalidade que é característica do nosso povo, e tenho nenhuma dúvida de que o time aqui do TCE, liderado pelo nosso presidente Kennedy Barros, conduziu muito bem essa oportunidade de recebê-los aqui em nosso estado, num evento tão importante, um evento técnico, do mais alto nível, que engrandece certamente o nosso estado e contribui para elevar o nível de conhecimento dos nossos servidores do Tribunal de Contas e de outros órgãos do estado do Piauí. Quero cumprimentar aqui o ex-governador Wilson Martins, que nos prestigia, os demais conselheiros do nosso Tribunal de Contas, a conselheira Flora, a conselheira Rejane, a conselheira Lília Martins, a conselheira Valtânia. Eu não sei se é o único, mas certamente é um dos únicos tribunais de contas que tem maioria de mulheres, viu? É o estado do Piauí, do Brasil, viu? Mas os homens que compõem o tribunal também são muito bons, viu? Então, o conselheiro Abelardo, o conselheiro Kleber Eulálio, também os conselheiros substitutos, estou vendo aqui o conselheiro Jackson, o conselheiro Jailson, não sei se o Delano está aqui presente, se o Alisson está, mas também sintam-se cumprimentados. Os cidadãos parnaibanos, quando daqui a pouco receber o título ali, estou vendo meu amigo Olavo, ex-conselheiro, o desembargador Bozon também, Araújo também estou vendo aqui, os membros do Ministério Público, a Raíssa, estou vendo, doutora Raíssa. Então, muito obrigado a todos. Vou tentar ser o mais técnico possível. Aqui, obviamente, que não é uma palestra política, né? Apesar de eu estar como político agora, mas a minha vida toda foi como técnico. A única candidatura que eu tive foi a de governador, e é porque eu fui 8 anos cobrador de imposto, né? Secretário de Fazenda. Difícil ter voto, mas o povo daqui do Piauí escolheu a gente, né? Então, deu certo. E nós estamos aqui há 17 meses e alguns dias, governando o estado do Piauí com muito entusiasmo, com muita crença no futuro do nosso estado. E apostando fortemente, meu querido Kennedy, no desenvolvimento de longo prazo do estado. E aqui eu faço uma pequena observação, que o sistema político brasileiro, ele termina levando nós, políticos, a nos guiarmos sempre pelo curto prazo. Por quê? Porque tem eleição de 2 em 2 anos, certo? Então, esse é um desafio que a democracia brasileira vai ter que enfrentar para ver como melhorar isso, para fazer com que cada vez mais os políticos possam reservar parte do tempo para pensar no longo prazo. Então, recentemente eu fiz uma palestra, onde a gente reuniu vários líderes. Não é essa palestra que eu vou fazer aqui, porque ela durou 2 horas, tá? E eu só bebi um gole d'água, mas eu estava empolgado. Eu peço até que bote aqui o cronômetro para eu não passar dos 30 minutos, tá? Eu só vou pegar 6 slides dessa palestra que a gente fez, para exatamente, porque uma das nossas obrigações enquanto governador é apresentar a visão de futuro do estado. O estado é construído por muita gente, não é só pelo governador, muito pelo contrário. O governador tem que corresponder às expectativas de várias pessoas, do povo em geral, das instituições organizadas, dos demais poderes, mas cabe ao governador apontar a visão de futuro, dado que ele foi eleito para o cargo máximo do Executivo. Então, eu me dediquei e me dedico boa parte do tempo. Claro que eu faço a administração do dia a dia, as emergências, a gestão política do governo também, mas a gente procurou se dedicar algum tempo, de cada dia, de cada semana, de cada mês do nosso governo, a tentar pensar no longo prazo e tentar convencer os líderes da sociedade, líderes políticos, líderes institucionais, líderes acadêmicos, líderes sociais, líderes empresariais, a seguirem na mesma direção. Claro que se essa direção for um consenso, quase um consenso, da nossa sociedade piauiense. Então, a gente desenvolveu essas diretrizes de longo prazo. É uma proposta, obviamente, para a sociedade, para que a gente possa ter uma garantia mínima de que essa direção ela possa permanecer ao longo do tempo, independente dos governos que estejam. Claro que esse planejamento ele pode ser mudado e deve ser mudado periodicamente. Tanto que existem os planos plurianuais, as leis orçamentárias, as leis de diretriz, exatamente o exercício democrático de todo ano e de cada 4 anos, no caso do PPA, repensar
não é? Alguns pontos. Porém, não tem nenhum plano obrigado por lei que um gestor tenha que fazer que ultrapasse o seu mandato. Então, aqui não é uma proposta de governo, é uma proposta de Estado. Então, a gente apresentou, basicamente, a nossa visão. Esse ponto é muito importante, meu caro Keller e minha cara Adriana. Eu vou tentar ficar desse lado aqui, é melhor, para não atrapalhar a tela. A nossa visão, que às vezes a gente espera no Brasil muito, que a solução, e aqui no Piauí também não é diferente, que a solução dos problemas da sociedade, primeiro, achar que vai depender de uma ajuda externa, ou que vai depender da descoberta de uma grande riqueza. E, na verdade, a nossa crença é de que um lugar, mesmo que ele não tenha recursos naturais, e mesmo que ele não tenha ajuda externa, ele pode se desenvolver a partir dos fatores humanos, das pessoas, dos líderes que vivem naquele lugar. Então, essa é a nossa crença. E eu posso citar vários exemplos de países que nunca tiveram nada de riqueza natural. Tiveram, foi oposição externa, muitas vezes, e conseguiram prosperar. Convivem com guerras, convivem com perseguições, muitas vezes, e conseguiram prosperar. Então, no mundo asiático, isso, por exemplo, é até frequente. Então, você tem o exemplo de Singapura, você tem o exemplo da Coreia do Sul, você tem o exemplo atual do Vietnã, você tem o exemplo atual de vários países ali do Sudeste Asiático, né? Que se baseou o desenvolvimento à custa de muito desenvolvimento humano local, especialmente o choque educacional e tecnológico. Então, a gente acredita, na verdade, a nossa meta principal, que a gente tenta desenvolver, é um forte crescimento econômico, foco no pleno emprego e forte redução das desigualdades sociais. Então, a gente tem que combinar as três coisas simultaneamente, porque é possível gerar crescimento econômico sem gerar renda para as pessoas. Tem vários modelos de desenvolvimento em que o país cresceu o PIB e a renda das pessoas não cresceu. Isso é muito preocupante. Então, a gente tem que combinar o crescimento com a redução das desigualdades. E, a meu ver, o grande norte para reduzir desigualdade é o pleno emprego. No momento que a gente atinge toda a sociedade com uma oportunidade de trabalho e de emprego, você tem uma sociedade muito menos desigual e muito mais feliz. Porque as pessoas estão, digamos assim, tendo a felicidade de manter a sua família a partir do seu trabalho. Óbvio que você não precisa esperar chegar nessa situação para poder fazer programas de assistência social, porque eles são absolutamente necessários no momento em que as pessoas estão passando fome, por exemplo. Tanto que o programa de transferência de renda aqui do Brasil, Bolsa Família, que já teve outros nomes, mas ele permanece há 20 anos, exatamente porque já foi um consenso que a sociedade brasileira admitiu, que não era consenso há 20 anos atrás. Muita gente achava que isso ia induzir a ineficiência, alguns achavam que isso ia uma questão de incentivar a vagabundagem, como alguns diziam, e hoje todo mundo sabe que não é isso. Pelo contrário, o programa, inclusive, funciona para a economia. Então, claro que eu não estou advogando contra, mas o ideal é a gente chegar no pleno emprego. Então, essa é a nossa obsessão, enquanto visão de longo prazo. E essas três diretrizes, a meu ver, e é bom estar falando com o órgão técnico que fiscaliza as contas, porque esse debate ele tem que perpassar os poderes, porque o Tribunal de Contas, os tribunais de contas, têm um papel enorme em melhorar a eficiência das contas e das políticas públicas. Então, quando houver esse entrosamento, melhor. Quanto for mais preventivo, melhor. E a gente vai poder, obviamente, conseguir acertar mais. Então, o que a gente realmente acredita que gera desenvolvimento para um lugar e para um povo? São esses três pontos que a gente está chamando aqui. Então, a grande mudança que pode acontecer de uma geração para outra é esse choque educacional e tecnológico. Que aqui no Piauí nós estamos nos baseando basicamente em universalizar a escola de tempo integral, todas as escolas do Piauí, 9 horas por dia, todas com ensino técnico dentro da grade do ensino médio, sem nenhuma exceção, e um esforço muito grande, que esse já, o Ministério da Educação, com o ministro Camilo, já comprou a ideia, junto com o presidente, que é a alfabetização na idade certa.
para poder exatamente o ensino fundamental não ficar perdido. Porque se o menino, a menina, não se alfabetiza com 6, 7 anos, vai passar vários anos sem aprender nada, apesar de estar na escola, apesar do governo estar investindo muito recurso público na educação. Hoje o Brasil já investe 6% do PIB na educação. Já é a média da OCDE. Então é muito mais uma questão de método do que de recurso propriamente. Claro que todo recurso é bem-vindo. Hoje, alguns estados, para ter que gastar o 25%, ficam inventando despesa. Acredito que muitos saibam que isso acontece nos seus estados. Porque simplesmente a pirâmide etária está mudando, a quantidade de alunos vai diminuir, já está diminuindo, mas há realmente uma necessidade de aplicar 25%. Então, você já está tendo uma evidência clara de que como é que está sobrando dinheiro, entre aspas, em algum lugar, e o Brasil, quando vai ser medido lá no PISA, é uma vergonha internacional. Então, tem algum problema de método, né? E isso tem a ver com isso que a gente falou aqui. E essa questão tecnológica. A educação, ela tem cada vez mais, principalmente no ensino médio, no ensino superior, está ligada com o mundo do trabalho, com o que o mercado espera das pessoas. Hoje está tendo um hiato, um gap enorme entre a formatura, a formação das pessoas e o que o mercado quer. Então, hoje, o mais comum é você ter um batalhão de pessoas formadas absolutamente sem nenhuma oportunidade de trabalho naquela área que ela escolheu. Enquanto em outras áreas que o mercado está demandando, principalmente áreas tecnológicas, que há uma sobra enorme de oportunidades e a população não se preparou para isso. A academia não preparou para isso. Então, esse é um ponto muito importante da gente focar em tecnologia, no sentido amplo, naquilo que é moderno, naquilo que está sendo demandado. Ainda agora, no mundo da IA, é isso que a gente quer. Estabilidade é fundamental. Se eu não tiver estabilidade, não se governa. Então, a estabilidade entre os poderes na democracia só é possível com harmonia entre os poderes. Sem isso, não vai ter governo, não vai ter estabilidade, não vai acontecer nada. O Brasil tem andado há muito tempo de lado. Já teve governo de direita e de esquerda, e a gente não vê essa harmonia do governo federal com o Congresso. Resultado, o país anda de lado. Estamos aí com uns 10, 12 anos, o país andando de lado. Então, a gente espera que haja harmonia, né, entre os poderes, para poder ter estabilidade. E, a meu ver, essa estabilidade só é garantida se tiver estabilidade fiscal. Porque é aquela velha história, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, quando está faltando, meu amigo, é briga para todo lado. É os servidores pedindo aumento, os poderes pedindo aumento, os empresários pedindo isenção fiscal. E o dinheiro é um só. Ninguém aceita aumento de carga tributária. Como é que faz a mágica? Não faz a mágica, né? E aí a instabilidade fiscal alimenta a instabilidade institucional. E vice-versa. Então, esse é um problema relevante, e para nós isso. E, por fim, a abertura econômica com participação ativa do Estado. Ainda bem que, cada vez mais, a teoria daquele Estado que não participa de nada é visto como sempre um obstáculo. Depois da crise do subprime nos Estados Unidos e depois da pandemia no mundo, acabaram-se os últimos defensores dessa teoria completa do Estado mínimo total. Todo mundo tem consciência que o Estado tem que ser forte. Porque no momento de crise, quem segura a peteca é o Estado. Isso foi desde que o mundo é mundo. Então o Estado tem que ter uma participação ativa. Não só como regulador. Em setores estratégicos, ele tem que ser o formulador da política. Olhe para o setor de óleo e gás. No mundo inteiro. Tire Estados Unidos e tire Inglaterra. O mundo inteiro, setor de óleo e gás, forte participação do Estado. No mundo inteiro. Então, há setores que o Estado tem que ter participação. Então, setores estratégicos, mas tem que ter abertura econômica. Senão, não tem troca de tecnologia. O Brasil, por incrível que pareça, ainda é um país muito fechado. Muito fechado. Precisa se abrir mais para o mundo. Os estados têm que se abrir mais para o mundo.
Porque o Brasil é um continente, cada estado é como se fosse um país, guardadas as proporções com os demais países do mundo. Então, esse exercício de abertura econômica é muito fundamental para a gente atrair tecnologia, atrair investimentos, aprender também com o que deu certo no mundo. Então, vindo aqui para o caso do Piauí, e entrando no tema aqui das obras, a gente conseguiu elencar o que são as áreas prioritárias do Piauí. O que a gente enxerga com muito potencial? Então, há essas áreas de grande porte, que a gente chama, que é exatamente... O Piauí é o caçula do agronegócio. É a última fronteira agrícola, foi a última a ser aproveitada, e é a que mais cresce nos últimos anos. Está dentro do Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E agora que a gente vai viver a fase da industrialização do agro, que gera muito mais desenvolvimento para o povo. No fundo, é a indústria, é a agregação de valor que muda a realidade. Se você parar para observar, não são as outras atividades que geram o grande desenvolvimento. É a agregação de valor que gera as grandes oportunidades. Toda área é importante. Comércio, serviços, agricultura, mas a área que realmente gera aumento de oportunidades de boa qualidade é a agregação de valor, é a indústria. Então, uma coisa é você ter uma plantação de soja e de milho, outra coisa é você ter um frigorífico. O lugar que tem um frigorífico é muito mais desenvolvido do lugar que só tem a plantação de soja e milho. Por quê? Porque você agregou valor àquela soja, àquele milho, transformando em ração, que transforma em proteína animal, que vende os pedaços, que empacota, que exporta com muito maior valor agregado. Então, o Piauí está vivendo esta fase. É uma grande oportunidade. Segundo, a energia verde. Piauí se posiciona como um protagonista da geração de energia renovável. Solar, eólica e hidrogênio, que é a próxima etapa. E, por fim, mineração, que agora também é o caçula da mineração, porque agora que estão sendo descobertas as reservas de ferro, de níquel do nosso estado, e são reservas muito significativas. Estão lá há 500 anos, mas somente agora que se começam a ser exploradas. E essas três coisas, elas vão exercitar muito a nossa capacidade de transformar a logística do estado do Piauí. E é aí que eu acho que eu entro um pouquinho no tema que vocês devem discutir aqui ao longo do tempo, que são as obras públicas, parcerias público-privadas, modelos de concessão. Eu tenho visto o Tribunal de Contas da União liderando uma agenda muito forte de dar mais segurança jurídica às concessões e PPPs que estão sendo feitas no Brasil. Isso é muito positivo. Tenho certeza que os TCEs, os TCMs, têm fóruns que discutem, junto com o TCU, os TEC-TCU, como fazer isso, porque é a maneira de, com restrição fiscal, a gente conseguir fazer as obras que o país precisa. Veja, o país está discutindo agora redução de despesa. Vocês viram lá que o ministro da Fazenda já tentou de todo jeito diminuir o gasto tributário, ou seja, os incentivos fiscais. É uma maneira de aumentar a receita sem aumentar a alíquota. Porque você falar em aumentar a alíquota, o mundo desaba. Então, você fala em quê? Não, vamos reduzir o gasto tributário, a redução dos incentivos fiscais. Tentou de todo jeito, agora não passou nada. Aí agora nós vamos o quê? Reduzir despesa. Não sei onde é que vão cortar, mas vamos começar a falar disso. Então, certamente não vai ter dinheiro para a obra pública, diretamente. Então, ou a gente vai para esse segmento de parcerias público-privadas e concessões, ou não vai ter dinheiro para investimento em obra pública. Então, a gente tem que dar cada vez mais esse passo, não é, para dar segurança jurídica no arcabouço jurídico brasileiro, que é complicadíssimo aos olhos do investidor internacional, é igual à questão tributária, não é? Então, você tem uma série de regramentos que só existem no Brasil, e aí a segurança jurídica faz parte. Então, por exemplo, eu já participei de um processo aqui, de PPP, em que o próprio investidor condicionou o aditivo de uma PPP que estava previsto. Não, mas eu quero o Tribunal de Contas dê a chancela antes.
Eu disse, rapaz, não, mas como é isso? Não, lá no TCU estão fazendo. Eu digo, estão fazendo. Pois eu vou já falar aqui com os conselheiros aqui para pedir para o tribunal analisar. Veja só, o contrato pedindo antes. Eu nunca vi isso. Na minha visão, assim, eu acho até que isso usurpa o poder. Mas fazer o quê? O que, que me resta fazer? Eu quero que ele invista aqui. Aí ele diz, não, eu só invisto se tiver uma chancela. Mande o tribunal ver aí. Tá bom, vou mandar. Então, só para citar um exemplo da importância dos tribunais, não só os de conta, como os tribunais jurídicos, para a gente criar esse ambiente de segurança jurídica para essas parcerias e concessões. Então, o nosso projeto, ele é muito ousado. Eu vou só mudar aqui, ó. Está acabando, ó, 14 minutos só. O nosso projeto de logística, está aí o mapa do Piauí, para quem não conhece. É um estado comprido, de uma ponta a outra dá 1.200 quilômetros. Essa parte do agro, está todo no sul não, mas a maior parte. E a gente não quer que essa riqueza seja exportada por portos vizinhos. Aí nasce a história do Porto de Luiz Correia, que está planejada há 110 anos, semi-construída há 50 anos, e agora, com recursos do Estado, a gente conseguiu, digamos assim, romper a inércia e começar a viabilizar esse porto. Porque antes o Piauí não tinha carga, hoje tem carga. O Piauí exporta 4 milhões de toneladas de grãos por ano. Ora, 5 milhões de toneladas já viabiliza um porto. O Piauí já exporta 4 milhões de toneladas de grãos. Então, a nossa, digamos assim, obsessão de obra estruturante foi, primeiro, viabilizar o porto. Demos um passo enorme nessa direção. Segundo, ligar o sul com o norte. Porque a maior parte da carga por hora está no sul. Apesar do maior mercado consumidor ser Teresina, obviamente, e o segundo mercado consumidor, aqui, o nosso litoral. Mas essa carga que vai exportada, e o que viabiliza um porto é a exportação, muito mais do que a importação, passou a ser isso. Então veio o projeto chamado Intermodal do Piauí, que vai ser, na verdade, um conjunto de PPPs ou concessões puras, concessão quando o negócio se viabilizar sem Estado. PPP quando o Estado precisar botar uma grana para poder viabilizar a conta financeira. Basicamente isso. Então, você está construindo os modelos. A gente investiu 30 milhões em estudo, 30 milhões de reais no estudo. Recebemos, basicamente, quase todos os produtos, faltam 2 ou 3, mais de 40 produtos, com toda a batimetria do Rio Parnaíba, com todo o estudo de todos esses modais. Então, a ideia, vocês estão vendo colorido aqui, já são as rodovias que nós temos, inclusive, essa aqui, de lilás, é a chamada Transcerrados, que se liga com essa 247 e que se liga com essa 392. Então, está praticamente toda construída e já está concedida numa PPP que a gente fez, a maior PPP de rodovia do Nordeste do Brasil, 600 quilômetros, cuja conta do pedágio não viabiliza o equilíbrio financeiro do projeto. Consequentemente, é PPP. Tem contraprestação do governo do Estado, para exatamente ela ter. Então, não tem nenhuma rodovia com concessão pura no Nordeste do Brasil. Rodovia grande não tem nenhuma. Nenhuma. O que é comum no Paraná, em São Paulo, você ter rodovias que só o pedágio sustenta ela, porque tem muita carga, muito transporte. Aqui não, aqui tem muitos caminhões, mas não viabiliza. Então, qual é a maneira? Senão o pedágio ficaria muito elevado. Então, o governo entra. Apesar de nós cobrarmos aqui também uma taxa semelhante ao Mato Grosso. Lá o Mato Grosso tem um FETAB, eles cobram acho que 3,3% do volume da carga, aqui no Piauí a gente cobra 1%. Para exatamente ter um dinheiro para o fundo de logística, cobrando de quem mais usa a rodovia. Ora, quem mais usa a rodovia? O agro. Então tem que pagar mais do que a população em geral. Esse custo não pode ficar só para
a sociedade em geral, através do governo. Então, isso aqui já é um exemplo que eu considero bem-sucedido, anel rodoviário. E agora nós vamos lançar, até o início do ano que vem, a PPP da hidrovia, junto com o terminal de grãos do Porto. Então, o terminal graneleiro vai ser concedido junto com a hidrovia. É um investimento, um CAPEX de mais de 1,5 bi. Nós já temos recursos da privatização da Eletrobras, que garantiu o dinheiro para a bacia do Rio Parnaíba. Então, nós devemos conseguir um montante a partir disso, vai entrar como aporte da PPP, para ela poder ser viabilizada pelo parceiro privado o restante. E ela vai operar uma hidrovia de 1.000 quilômetros. O Rio Parnaíba tem 1.500 quilômetros. Mas de Uruçuí para lá, dá em torno de 1.000 quilômetros. E nós vamos, se Deus quiser, em poucos anos, atingir esse grande objetivo de conectar o sul com o norte, para a carga que o Piauí transporta, para exportar e para importar, ser pelo nosso porto, e não pelo porto de Itaqui ou de Pecém, nos nossos estados vizinhos, irmãos do Maranhão e do Ceará. Então, do ponto de vista de logística, esse é o grande projeto do estado do Piauí. E olhe que nós temos a Transnordestina, que vai viabilizar muita coisa aqui na região sudeste, especialmente o ferro. Porque o ferro dessa região é dependente da Transnordestina. Então, nós vamos ter uma rodovia que corta aqui o sul do Piauí, no sentido leste-oeste, e sobe para Pecém, no Ceará. Não temos nada contra isso, pelo contrário, apoiamos. Até porque viabiliza uma outra parte do nosso estado, de muita produção ali. Mas a grande obra é essa. Por fim, nós temos aqui também ferrovia no norte. Essa ferrovia que liga Teresina a Parnaíba, ela existiu até 1998. Se você andar nela, você sobrevoar ela, você vê os trilhos antigos. Não dá para aproveitar, mas você tem a faixa de domínio toda preservada, não vai dar para aproveitar o auxílio, mas a infraestrutura você consegue aproveitar. Então, é uma ferrovia parada. Mas quem vai viabilizar ela? O ferro. Então, nossa ideia aqui é usar o novo marco legal de ferrovias, que foi feito no governo federal anterior, que permitiu a autorização para o privado fazer a ferrovia. Até 100 anos, se eu não me engano. Então, a gente vai testar esse modelo, porque essa ferrovia ela só se viabiliza pela carga do ferro, ali de Piripiri, em direção a Buriti dos Lopes. Então, esse é o grande projeto de logística do estado do Piauí, que está em sintonia com aquelas áreas prioritárias do governo do estado. Falando de grande porte, né? De empreendimentos de grande porte, que eu falei lá. Que é exatamente essas 4 áreas. Então, nós vamos ter uma oportunidade muito grande. A gente, obviamente, está fazendo todo o processo dos estudos, das consultas públicas. Nós teremos agora, no dia 14 de agosto, o leilão na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, da concessão de água e esgoto do país, ou do Piauí, dos 224 municípios simultaneamente. Um investimento previsto de 8,6 bilhões, fora a outorga de 1 bilhão, mínima, que a gente colocou no leilão. Muitos interessados, pelo menos 15 empresas já solicitaram reuniões, tivemos um longo período de consulta pública, de audiência pública, e agora já está rodando o edital, está na praça. Né? E o leilão já vai acontecer 14 de agosto. Era um outro tema que o Piauí, a Marga, tem uma chaga, que é o esgotamento sanitário. Não é o mais baixo, mas é um dos índices mais baixos do país, só 18%, sendo que a capital tem 50%. Então, imagina, o interior é 5%. É uma grande chaga que nós temos, que somente uma concessão vai conseguir resolver esse problema ao longo dos próximos 8 anos. Então, é um outro ponto de atenção que eu faço questão de apresentar aqui, porque eu sei que vocês são de obras públicas, de auditoria de obras. Então, aqui para nós, quanto mais participação tivermos nesse processo, melhor. Porque, repito, hoje são os próprios investidores que querem a participação
dos tribunais de contas no processo, para poder ter mais segurança jurídica. Então, isso para nós é extremamente importante. Eu estou dando aqui um apanhado. Queria só falar também que a gente aposta fortemente aí nas inteligências artificiais. Na minha visão, o setor que mais vai gerar desenvolvimento para o nosso Estado é o setor da economia digital. Você está fazendo uma formação em massa nas escolas públicas. O principal curso técnico que vai ter nas escolas públicas, está tendo, é o desenvolvimento de sistema, desenvolvimento de jogos e marketing digital. É as principais áreas. E nós colocamos a disciplina de IA como obrigatória em todo o ensino médio. Nós temos 120 mil alunos estudando IA numa parceria que nós fizemos com o Google. E criamos a primeira unidade da federação a criar a Secretaria de Inteligência Artificial. E eu não tive essa ideia do nada. Os Emirados Árabes, por exemplo, que tem petróleo sobrando, né, criaram há 4 anos atrás o Ministério de Estado das Inteligências Artificiais e da Economia Digital. Porque o novo petróleo do mundo são os dados. São os dados, é o novo petróleo do mundo. Nós vamos ter a transição energética, do ponto de vista do combustível fóssil para as renováveis, mas do ponto de vista do que vai ter mais valor do mundo, são as TICs, né? Tanto que você pegar as 10 maiores empresas do mundo, 8 são do setor de tecnologia da informação. 8 de 10. 8 de 10. Você tem só a Saudi Aramco ali no meio e a Louis Vuitton também no meio ali. O resto é TI. E TI, qual é a vantagem da TI? O insumo é sério. Então, tem a ver com o nosso choque educacional e tecnológico. Então, um ponto que a gente aposta muito, o setor do turismo ainda é muito incipiente no Piauí, mas tem uma oportunidade gigante. Vocês vão ter a oportunidade de andar aqui no nosso litoral, se é que já não tiveram, e vão ver a beleza que tem aqui no nosso litoral, assim como em outros pontos do estado, como a Serra da Capivara. Saúde e educação, somos uma referência, de certo modo, regional, principalmente Teresina, mas aqui mesmo, Parnaíba, já tem também, mas Teresina, em particular, é uma grande vitrine de saúde e educação na região Nordeste. E uma área, essa que não existe ainda, está nascendo, mas que tem um potencial enorme, é a área de biotech, né, de biologia, biotecnologia e bioeconomia. E, por fim, um tema que é muito caro para nós, porque 1/3 dos piauienses vivem no campo. É o maior índice, junto com o Maranhão. 1/3, 33%. Então, a agricultura familiar, para nós, é extremamente relevante. Porque o povo, o êxodo rural aconteceu, acontece, mas aqui foi numa dimensão muito menor. Então, nós temos muitos municípios pequenos. Você tem uma ideia, 160 municípios do Piauí têm menos de 10 mil habitantes. A maioria tem 4, 5, 6 mil habitantes. Então, são municípios muito pequenininhos. Isso terminou, claro, tem uma dificuldade enorme, esses municípios não se sustentam do ponto de vista financeiro, mas foram criados. Paciência. Porém, há de se dizer que, se você pegar os povoados que não viraram município, for lá, e os que viraram cidade estão muito melhores do que os povoados que não viraram. Então, você tem um lado, mas também tem que olhar o outro lado da história. Né? Os povoados que viraram município têm uma qualidade de vida muito melhor, claro. Passaram a contar com o FPM. O povoado não conta com FPM, né? A sede do município conta, mas fica só na sede, muitas vezes. Então, é uma questão interessante. Só o Piauí e o Tocantins têm essa característica. Muitos municípios muito pequenininhos. A grande maioria dos municípios bem pequenos. Então, a gente tem um tema especial nisso na economia criativa. Bom, eu só tenho mais 1 minuto. Queria aqui agradecer o convite. Não sei se o que eu falei aqui tem nada a ver com o tema do encontro, mas eu fui convidado e vim dar meu recado como governador, como representante do povo, da visão de futuro do Estado do Piauí, e que muito vai passar por obras públicas, especialmente, no caso do Estado, de obras na forma de parcerias público-privadas. É a única maneira que eu enxergo da gente conseguir resolver o grave problema logístico, a competitividade do país, num cenário de muita restrição fiscal. Muita restrição fiscal. Você tem uma ideia, hoje,
O governo federal tem um orçamento discricionário para obras menor do que o orçamento das emendas impositivas. Então, um governo que investia 120 bi por ano em obras, despesa de capital, não passa de 40. Chegou a 26 no ano em 22. Então, não tem essa saída da gente mais contar. Então, o instrumento é esse, PPP, concessões, bem feitas, bem modeladas, porque é um negócio que sempre dá problema, pode dar problema se não for bem feito. Uma governança bem feita, que dá trabalho, obviamente, mas com planejamento e com parceria, obviamente, prévia de análise desses contratos com os tribunais de contas, a chance de erro, de problema é bem menor, né? A chance do problema é bem menor. Então, muito obrigado, mais uma vez, sejam bem-vindos, e de parabéns aqui o Instituto Brasileiro de Auditorias em Obras Públicas, né? E o TCE Piauí por fazer esse belo encontro aqui no litoral do estado do Piauí. Muito obrigado. Governador Rafael Fonteles, nós convidamos o senhor, por gentileza, a posicionar-se ao centro para receber uma lembrança do ENAOP 2024, pelas mãos de nossa presidente do IBRAOP, a auditora Adriana Portugal, por favor. E ainda, aproveitando a presença do governador, nós convidamos ao palco rapidamente os membros da diretoria do IBRAOP, por favor, rapidamente aqui ao palco, que receberão das mãos do presidente do TCE Piauí, o conselheiro Kennedy Barros, também uma lembrança especial do nosso evento, toda a diretoria do IBRAOP, posicionada aqui ao centro, também contando com a presença do senhor governador Rafael Fonteles. Adriana, Anderson, Narda, Guilherme, Bartolomeu, Rafael, Alisson, Aristóteles, Fernando, Paula, Janaína e Rayane, recebendo essa homenagem. Peço a todos só mais um pouquinho de paciência, nós temos mais alguns momentos importantes aqui. A gente vai, então, agora posicionar todos os membros da diretoria do IBRAOP, o presidente Kennedy, o governador Rafael ao centro, por favor, para que a gente faça uma foto oficial. Pedimos aos fotógrafos, por gentileza, que se posicionem ao centro do nosso auditório, para que todo mundo tenha ângulo para essa foto. Olhando para o centro, por favor. Ok? Nós pedimos apenas aos diretores do IBRAOP que retornem aos seus lugares. Peço ainda mais um pouco de paciência ao nosso governador,
ao presidente Kennedy e à presidente Adriana que permaneçam no palco. Nós convidamos aqui rapidamente ao palco os autores do livro Gestão, Controle e Regulação do Saneamento Básico, que estão aqui presentes. O Carlos André da Silva Batista de Souza, Getúlio Ezequiel da Costa Peixoto Filho, a Silvia Maria Ascensão Guedes Galhardo e o Vladimir Sérgio de Aquino Souto, para receberem também uma homenagem do ENAOP 2024. Rapidamente, por favor, os autores do livro que eu mencionei anteriormente. Os autores receberão uma homenagem das mãos dos nossos anfitriões, o presidente Kennedy, a presidente Adriana e o nosso governador Rafael Fonteles. Pedimos aos senhores e às senhoras, por gentileza, que se posicionem para a foto oficial ali ao centro. Convidamos os autores, por gentileza, que retornem aos seus lugares. E ao governador Rafael, ao presidente Kennedy, à presidente Adriana, por gentileza, que tomem assento, porque nós vamos exibir agora para vocês, em primeiríssima mão, um pequeno vídeo, um resumo sobre o nosso ENAOP 2024, vamos todos acompanhar. Em seguida, nós temos os pronunciamentos dos nossos anfitriões, a presidente Adriana Portugal e o presidente conselheiro Kennedy Barros. Tem sido uma experiência muito rica vir aqui conhecer a prática de outros tribunais de contas, poder trocar ideia com o pessoal. E hoje pela manhã nós tivemos várias palestras a respeito de obras paralisadas e a gente pretende, na medida do possível, tentar replicar as práticas que são efetivas também no nosso tribunal, lá no Paraná. Pessoal, esse é um pequeno resumo do nosso ENAOP 2024, né? A gente vai ouvir agora a palavra dos nossos anfitriões, começando com a nossa presidente Adriana Portugal, por favor. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença do nosso governador. Já estou falando de nós, eu não sou daqui, mas para nós virou o nosso governador nesse evento, porque é uma honra muito grande poder contar com o apoio do Estado e o apoio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí para realizar esse evento. E gostaria de agradecer imensamente também essa audiência maravilhosa que fez com que o evento fosse tão valoroso como está sendo até agora. Eu gostaria de aproveitar esse minutozinho para falar algumas coisas acerca da sua palestra extremamente adequada à temática do evento.
Nós estamos aqui, passamos aqui 2 dias inteiros falando sobre como planejar melhor a infraestrutura para que a gente comece e termine uma obra e, principalmente, beneficie a sociedade, que esse é o grande objetivo de todos nós, né? Nada existe por si só. Nós estamos aqui pela sociedade, para a sociedade. E eu achei muito interessante o senhor comentar 3 elementos que afetam muitas obras públicas, que são o ciclo político, a questão da falta de eficiência e a problemática da capacidade técnica. Esses são pontos que o IBRAOB, há muitos anos, de alguma forma, vem tratando, porque, no que se refere, por exemplo, ao ciclo político, a gente defende há muito tempo, sabe, governador, que a gente deveria ter planejamento de longo prazo. E, como o senhor falou, nosso sistema político é perverso nesse sentido. E, muitas vezes, a gente não tem nem como evitar que haja alguma descontinuidade. Mas o fato é que a gente precisa, como o senhor disse, batalhar contra isso. E eu falo muito para os nossos colegas aqui, em vez de brigar contra o ciclo político, nós temos que entendê-lo e, com isso, aprimorar as nossas técnicas de engenharia, de sorte que a gente consiga, apesar dele, começar e terminar uma obra. Então, nós, engenheiros, temos a obrigação de fazermos planejamentos que se enquadrem, de alguma forma, nesses ciclos políticos. Mas assim, a questão da eficiência que o senhor trouxe, ela é muito importante sob o ponto de vista da escassez de recursos, que também foi tratada. Se nós temos pouco, nós temos que saber gastar esse pouco. E a nossa falta de eficiência, muitas vezes, não nos permite isso. Nós temos muitos desperdícios, obras paralisadas, dinheiros, né, que foi empatado, vamos dizer assim, e que demonstram, né, que nós temos uma carência de eficiência muito grande. E aí nós vamos para a questão da capacidade técnica. Muitas vezes, essa ineficiência ela está correlacionada à ausência dessa capacidade técnica. Muito importante dar um choque, como o senhor falou, um choque educacional nesse sentido, mas a gente vai sentir esse choque educacional muito provavelmente daqui a alguns anos, e nós estamos com uma urgência hoje no que tange a essa capacidade técnica. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de também disseminar uma ideia que o IBRAOB tem, que é que nós precisamos estruturar nossas prefeituras, os nossos estados, com engenheiros capacitados para tanto projetarem quanto planejarem a infraestrutura. Então, de alguma forma, nesse médio e curto prazo, que nós precisamos trabalhar essa solução, pensar em capacitar o que já tem, mas, ao mesmo tempo, estruturar essas áreas de engenharia dentro das prefeituras, de sorte que a gente consiga ter um ambiente favorável para uma continuidade de uma obra, para um bom planejamento e a continuidade da obra. Eu não podia perder a oportunidade de deixar essa ideia aqui colocada, porque um Estado tão vanguardista como o do senhor, com a sua direção, pode ter, eventualmente, uma solução que nós estamos aqui para apontar o problema e, muitas vezes, a gente não consegue visualizar uma verdadeira solução, mas eu acredito que, com sua capacidade de vanguarda, esse Estado possa trazer para nós uma solução sobre essa questão da capacitação técnica dentro das prefeituras. E nós gostaríamos de dizer que estamos à disposição para, eventualmente, ajudar nesse sentido e podermos ampliar essa possibilidade de eficiência nas nossas obras públicas. E para fechar esse entendimento, eu gostaria de dizer que segurança jurídica é gerada por segurança técnica no que diz respeito a obras, sejam elas diretamente executadas, sejam elas contratadas por PPP, concessões. Se nós tivermos segurança técnica, nós vamos conseguir minimizar qualquer insegurança jurídica nesse sentido. Então, é só para fechar esse pensamento e agradecer demais as suas colaborações, os seus comentários, para coroar, fechar com chave de ouro o nosso evento. Nós ouviremos... Você vai falar, governador? Pois não, pode ficar à vontade. Eu só vou fazer propaganda de um concurso público aqui, vai que vocês têm amigos e parentes, exatamente nessa linha, pelo menos o Estado,
está fazendo um concurso que a gente percebeu que as áreas que estavam captando, né, os melhores cérebros para o serviço público do Piauí era basicamente a área fiscal, a área da Procuradoria, e não é propriamente do Executivo, mas o Tribunal de Contas também. E a área de planejamento, né, ela estava sacrificada. Então, a gente lançou um concurso, 90 vagas, salário inicial de R$ 11.500, o final da carreira mais de 20, bem abaixo do que vocês recebem, mas vocês podem ter uns parentes aí, ou gostarem muito do Piauí, e vir para cá, tá? Na área de analista governamental, com as especialidades, especialmente engenharia, tecnologia da informação, gestão pública e, bom fim, e planejamento e orçamento. Então, são 90 vagas e mais 20 de analista previdenciário. Porque hoje, por incrível que pareça, mesmo com a reforma da Previdência que já foi feita, já se vislumbra que, de novo, o problema fiscal deriva da falta de equilíbrio da Previdência. Então, daqui a alguns anos, eu não tenho dúvida que vai voltar a se falar desse tema, já está voltando a se falar, esse estrangulamento do gasto discricionário tem a ver, especialmente com a estrutura de juros e com a estrutura previdenciária. Então, um tema para nós muito relevante. O Estado do Piauí já diminuiu o seu déficit na Previdência de 1,2 bi para menos de 400 milhões. E isso foi muito importante para a gente ter capacidade de investimento, que aqui não tinha. Aqui era pires na mão 100%. Aqui, para você arrumar uma contrapartida há 20 anos atrás de R$100 mil era um negócio de dor. Hoje a gente investiu no ano passado 2.700 bi com a RCL de 14. Então, ultrapassamos aí 15% de investimento sobre a RCL. Então, essa é uma questão muito relevante, tem a ver com essa eficiência da área meio do governo. Então, você ficava com as secretarias finalísticas, sem planejamento, sendo auditada por técnicos muito bons dos tribunais de contas. Era óbvio que é incompatível, óbvio que ia se encontrar muitos problemas, e a gente precisa fortalecer essa área meio. Então, só para reforçar a sua colocação, Piauí, as prefeituras pequenas têm muita dificuldade, realmente não sei como é que resolve um problema desse. E o Brasil, pessoal, é a grande verdade, concentra muito dinheiro no governo federal. É como só se Brasília soubesse das coisas. Com todo respeito à senhora que é de Brasília. É como se só tivesse gente iluminada e competente no governo federal ou nos poderes da República que fica em Brasília. Quando, na verdade, você está cheio de técnicos excelentes nos estados e nos grandes municípios. Então, não tem como a União ficar com 60% do bolo tributário. Isso não tem o menor sentido. Você vai na Federação Americana, é muito menos do que isso. Então, não vai ter solução para as prefeituras se não mudar o pacto federativo no que diz respeito à divisão entre dinheiro, orçamento e obrigações. Saúde, educação e segurança, que são as principais despesas, 88% do dinheiro, estão na mão dos estados e do município. Enquanto continuar essa concentração de dinheiro na União, na República, nos poderes do governo federal, não vai ter solução para município de jeito nenhum, pode ter certeza. Antes de nós ouvirmos, então, o presidente Kennedy Barros, o cerimonial do TCE Piauí também registra e agradece a presença do secretário de Estado do Governo, Marcelo Noleto, do secretário de Estado do Planejamento, Washington Bonfim. Muito obrigado pela presença. Vamos ouvir, então, o nosso conselheiro Kennedy Barros, o presidente do TCE Piauí. Bem, agora é hora de agradecer. Nós, desde quarta-feira, estamos aqui reunidos neste grande evento no município de Luiz Correia, e o primeiro agradecimento é o IBRAOP, porque sediar o encontro em si já não é uma coisa simples, porque são muitos os que pleiteiam. São 26 estados da federação e o Distrito Federal. Então, a atenção do IBRAOP ao atender a nossa associação para aqui sediar o encontro, já nos deixa aqui muito cheio de alegria e de agradecimento. Então, agradecendo aqui ao IBRAOP. Segundo, a natureza dos debates aqui realizados. Nós falamos nos grandes desafios e, às vezes, não se comunica. E quando nós paramos para pensar, a gente enxerga que todos os estados da federação têm experiências bem-sucedidas. Essa troca de informação
enriquece e é conhecimento técnico e científico, ou seja, há nestes encontros um aperfeiçoamento da própria análise do acompanhamento das obras públicas. Então, o evento foi um evento, de fato, muito interessante, muito profundo e seguramente contribuiu para a formação dos quadros técnicos nesta área. Aqui eu agradeço a presença de todos que compareceram e sei que tem estado, governador, tem gente de todos os estados da federação. Então, é um encontro, eu não diria de muitas pessoas, porque 200 pessoas, mas que representa todo o Brasil. Quero agradecer a todos que ajudaram com o apoio logístico a realização do evento. Agradecer ao cerimonial do Tribunal de Contas, à comunicação, agradecer ao governador. Nós sabemos o que é a agenda de um governador, sexta-feira, final de tarde, o governador, quarta tarde, estava aqui na região central do estado, ontem no extremo sul e hoje aqui no extremo norte. E com um detalhe, não está 100% de saúde, ou seja, a presença dele aqui é o apreço que tem para com o sistema de controle externo do Brasil. Então, governador, parabéns aqui e obrigado por sua presença. Faz tempo que digo que vejo que o controle externo do Brasil demorou a ver que o seu grande foco era o acompanhamento das políticas públicas. Era enxergar no gestor um parceiro e não fiscalizado. Com essa lógica, se combate o desperdício, se aperfeiçoa as gestões e, consequentemente, se corrige as coisas no tempo certo, sem qualquer prejuízo. Prejuízo em investimento público não só se dá por corrupção, não, se dá muitas vezes por despreparo. Quando você se dispõe a trazer para si o debate, acompanhar no par e passo, todos esses problemas tendem a desaparecer. Por essa razão é que o tribunal não tem medido esforço no sentido de estar muito presente na vida dos jurisdicionados. No ano passado, governador, o Tribunal de Contas esteve nos 224 municípios do Piauí. Ou seja, treinando, discutindo, auxiliando e, sobretudo, apontando os rumos. Ou seja, é o verdadeiro papel do tribunal, acompanhamento das políticas públicas. O tribunal, com isso, não vai dizer que está tomando o papel do gestor. Pelo contrário, reconhece que ele é quem tem que conduzir a política pública. Foi ele quem foi eleito do povo para tal. Agora, claro que, como toda lógica de poder, tem limite. Ninguém assume nada sem limite. Governador, sua fala aqui, ela foi a parte prática do que foi discutido aqui. Aqui se falou em planejamento, aqui se falou em buscar metas, e o senhor deu show aqui de como tem uma visão de gestão para o que quer no espaço de 4 anos. Vossa Excelência, como todos aqui no Piauí já sabemos, é um homem pelo nível intelectual que tem muito além do seu tempo. O governador, e hoje ministro Hélio Dias, teve uma visão muito grande quando convidou para ser secretário de Fazenda. Nos 8 anos que antecede seu governo, Vossa Excelência já teve a oportunidade de fazer uma discussão fiscal e como colocou bem, não há mágica de agregar receita tributando. Cortar não é fácil. Tem que captar investimento. Como é que se capta investimento? Com projeto de Estado. Não é com projeto de governo. É dizendo o que quer, sabendo o que quer e, sobretudo, buscando os recursos onde ele existe. Então, eu diria que a palestra de Vossa Excelência foi exatamente o que os técnicos aqui do Sistema de Controle Externo do Brasil procuraram ao longo do tempo colocar, que não existe uma administração eficiente, exitosa, se não tiver planejamento, metas a se alcançar. E não se alcança metas sem planejamento. Então, fico muito feliz e não tenho nenhuma dúvida que o Piauí vive um momento muito especial, que dá esperança, e a gente sente na esperança estampada nos rostos do piauiense com o que está acontecendo em termos de gestão pública aqui no nosso estado. Então, é só agradecimento. Peço aqui a todos agora, como já disse o governador, que aproveite agora o encerramento aqui do nosso encontro e vá conhecer agora as belezas do nosso litoral. Tem Barra Grande aqui ao lado, a própria Luiz Corrêa, com sua Praia do Coqueiro, o Delta do Parnaíba, enfim, a cidade de Parnaíba, que é uma cidade também muito acolhedora, bonita e vibrante. Então, é a hora de agora aproveitar o final de semana e conhecer o lado bom do nosso Piauí. Um grande abraço, que todos retornem para os seus lares e agradeço demais aqui o comparecimento do nosso encontro. Pessoal, então, como nosso ato final do nosso FENOP 2024, nós vamos projetar aqui rapidamente na tela
o sorteio, governador, presidente Kennedy, presidente Adriana, nós ganhamos um presente especial dos anfitriões aqui da Federação do Comércio, FEComércio, né? Dr. Campeiro Filho e Dr. Valdeci Cavalcante nos presentearam, com um final de semana aqui no Sesc Praia, mais um passeio ao Delta, para um participante com direito a acompanhante. Nós vamos sortear agora. Vocês participam do sorteio através do número do crachá de vocês. Tem um número aí no crachá, e a gente vai sortear agora, e o número sorteado vem aqui ao palco e recebe das mãos dos nossos anfitriões aqui presentes, esse presente. Vamos lá, Paulinha, por favor.